Olá pessoal, hoje vamos ter mais uma aula de estágio supervisionado 2, mas dessa vez a aula vai ser um pouco diferente. Qual que é a ideia? A ideia é que não vai ser bem uma aula, vai ser um bate-papo. Por que um bate-papo? Alguns alunos, eles chegam e perguntam para mim, será que eu devo seguir o mestrado? Como é que eu devo continuar agora a minha carreira? E minha ideia é tentar fazer um bate-papo com vocês. Eu sei que vai ser um pouco diferente, porque eu estou aqui, vocês estão aí, em outra situação, mas eu vou tentar fazer uma coisa bem informal para conseguir, de alguma forma, falar sobre como continuar depois de formado, tá? Então a ideia é essa. Me formei. Como é que eu continuo? Então, primeira coisa, existem algumas opções. Certificações. Eu posso ir para algum lugar e falar assim, eu quero fazer uma certificação. O que seria certificação? Eu quero ir para uma empresa, vou pagar uma certificação para ganhar um certificado de programador expert em Java, ou DBA XYZ. Funciona, mas eu acho que essa é uma coisa que está, de alguma forma, perdendo força no mercado. Por quê? As pessoas não querem saber, os empregadores não querem saber de certificação em si. Querem saber, essa pessoa que eu vou contratar, ela sabe fazer o que eu quero que ela faça? Se você conseguir mostrar que você sabe fazer, é mais interessante. Então, eu não sou muito ligado a continuar, depois de se formar, a fazer uma certificação. Por outro lado, existe uma outra coisa que seria o quê? Continuar estudando. Então, a primeira opção que aparece por aí são os tais dos cursos Lato Sensu. Eu acho que é até uma alternativa, mas eu acho que a gente tem que priorizar uma coisa muito boa que temos no Brasil, que é a universidade pública e gratuita. Para isso, a universidade pública e gratuita não oferece, geralmente, Lato Sensu. Ela vai oferecer o quê? Mestrado profissional, mestrado acadêmico e doutorado. Mas antes de continuar falando sobre essas coisas, deixa eu só justificar por que é importante continuar estudando. E é muito importante. Vamos pegar um exemplo. Alguns anos atrás, era muito comum nós irmos alugar um filme, alugar um DVD, numa locadora. Tem locadora na nossa cidade ainda? Em quanto tempo mudou esse cenário? Em quanto tempo mudou o cenário onde eu ia a uma locadora escolher um filme e agora não existe mais isso? Foi muito, muito rápido. Hoje, todo mundo fala de assistir um filme por streaming. Por quê? É muito mais conveniente. Ainda existem locadoras? Sim, mas mudou. Isso mudou de maneira muito rápida. Tá? Mudou em menos de 10 anos. Então, a computação é uma área extremamente dinâmica. Deixa eu dar mais alguns exemplos. A evolução dos celulares. Hoje, acho que é quase impossível imaginar alguém vivendo sem celular. Não era assim. Há 15 anos atrás, não era assim. Mais uma coisa, a tal da uberização, que é essa mudança em relação a como existem coisas que aproximam negócios de pessoas. Isso foi uma coisa que foi possível com a tecnologia. Antes não era possível isso. E hoje nós somos todos usuários de alguma forma desse tipo de serviço. E além ainda, uma tendência agora que está acontecendo. Todos estão falando de inteligência artificial, deep learning. Essa mudança é atual. Essa mudança começou há cerca de 2 anos atrás. Então, basicamente, qual é a minha mensagem com isso? É que hoje, na computação, nós temos que nos manter atualizados. E como é que eu faço para me manter atualizado? Uma das formas é seguindo uma carreira acadêmica, continuando a aprender alguma coisa. Nesse sentido, existem algumas opções. As opções são, por exemplo, mestrado profissional. Eu quero continuar trabalhando, não quero parar de trabalhar, mas eu quero seguir o meu mestrado. É possível? É.
Então, o que acontece? Os cursos geralmente são período noturno e não há tanta rigor em relação a uma contribuição acadêmica. Mas, além disso, também existem os cursos de mestrado. Qual que é a ideia do mestrado? O mestrado é, de alguma forma, escolher algum tópico que você tenha bastante interesse e aprofundar nesse tópico muito, mas muito mesmo. E qual que é o grande benefício de se aprofundar no tópico? Primeiro, você vai se tornar um especialista. Você vai conhecer esse tópico muito, muito bem, melhor do que as pessoas, as pessoas médias, porque você vai estudar muito. Além disso, no mestrado existe a obrigação de ter uma dissertação. O que é uma dissertação? É um texto onde você defende tudo o que foi feito. Essa dissertação geralmente vai ter algo, pelo menos 50 páginas. Algumas vezes até 150. Imaginem escrever 150 páginas. Só fazer isso já é um aprendizado enorme. Por quê? Tem que sentar, ter conteúdo e escrever a respeito. Não é nada fácil, mas esse aprendizado é um outro aprendizado muito, muito interessante. Então, para o mestrado a gente pode se aprofundar em um assunto, aprende a escrever um texto muito bem estruturado, grande, e se torna especialista. Mas o principal em relação a tudo isso não é só o mestrado em si, é uma coisa essencial na computação. Continuar aprendendo. Não parar de aprender. Continuar aprendendo, continuar se atualizando e fazendo coisas interessantes. E, para quem gostar muito disso ainda, sim, existe o doutorado. Aí sim, o doutorado é para poucos, mas é uma ideia de continuar trabalhando e se especializando. Quanto mais especializado você tiver, mais capaz você vai estar. No Brasil, o contexto ainda do mercado de trabalho é que, às vezes, para o mercado, não precisa nem ter graduação, a pessoa trabalha. Mas olhando os outros países mais desenvolvidos, nós vemos que já existe uma procura por especialistas. Quer dizer o quê? Vão procurar doutores que saibam alguma coisa. Então, essa eu espero que seja uma tendência que aconteça no Brasil em breve. Que eles queiram pessoas especialistas. Por que especialistas? Para que eles possam contribuir de uma maneira mais específica no avanço de alguma área, para fazer uma coisa mais especial. Ainda não é assim, mas pode ser que seja interessante. Mas, de qualquer forma, o que eu queria deixar claro, continuar estudando pode ser uma boa ideia. Não quer se dedicar muito, não tem tanto tempo, tem o trabalho que é muito importante, dá para se procurar um mestrado profissional. Ah, quero estudar e eu acho que é interessante e quero entender muito melhor uma área. Tem um mestrado acadêmico. E, se você realmente quiser continuar e seguir uma carreira acadêmica, sim, pode até pensar no doutorado. Então, hoje eu queria falar sobre isso, no formato de um bate-papo, que é, sim, existem possibilidades além do mercado de trabalho, que é continuar estudando. E, por exemplo, foi isso que eu escolhi e eu me sinto bem feliz com isso.